Bom dia a todos. Uma alegria receber o professor José Roberto Afonso hoje aqui no Mulheres no Tributário. Vou dar início com uma breve apresentação do projeto Mulheres no Tributário. Em breve passo a palavra para a Cami e para a Fran também completarem a apresentação. Contextualizando o porquê do projeto, nós sabemos que faltam mulheres na área de liderança, faltam mulheres na área tributária, as estatísticas mostram que nós ainda somos minoria. Então, o projeto Mulheres no Tributário, ele tem o objetivo de fortalecer a presença feminina na área tributária, com conexões estratégicas entre tributaristas e trazendo conhecimento técnico de qualidade. Eu, Carolina Brasil, uma das fundadoras, Francine Fachinello, outra fundadora, Camila Tapias, nossa diretora executiva e agora vice-presidente. A base do nosso projeto, nós acreditamos muito no networking, as mulheres ainda têm dificuldade em fazer networking e o projeto vem proporcionando isso por todo o Brasil e agora internacionalmente também, né? O ano passado estivemos com vocês em Coimbra, esse ano em Lisboa, e conhecimento técnico de qualidade, porque nós acreditamos no conhecimento, na educação, acreditamos que a educação transforma, liberta. Nosso projeto não tem bandeiras políticas e nem bandeiras polêmicas, nós acreditamos e respeitamos as diferentes opiniões, nós vivemos aí um ano de eleição, de difícil convivência entre algumas pessoas, e aqui nós não temos a pretensão de impor nada, nós damos a liberdade para cada um pensar como quiser. Nosso Clube Mulheres no Tributário, temos aulas exclusivas no Zoom, mesas de debates, webinários extraordinários como esse, artigos inéditos, podcasts, encontros nacionais. Nós já tivemos encontros acredito que uns 15 estados brasileiros, temos embaixadoras em 20 estados brasileiros, então nós temos representação aí pelo Brasil todo, fomentando de fato esse networking, essa conexão entre as mulheres e entre os homens que apoiam o grupo também, porque a pretensão do Mulheres no Tributário nunca foi instaurar uma competição ou uma guerra entre os gêneros. Nós entendemos que essa é uma causa de toda a sociedade, inclusive dos homens, e que para que a gente tenha igualdade e representatividade feminina de forma efetiva, é preciso que os homens também estejam nessa causa conosco. Encontros regionais pelo Brasil, descontos especiais em cursos, mentorias, nos congressos, geralmente nós sempre conseguimos cupom de desconto para as mulheres e lives semanais também. O conhecimento é sempre o melhor investimento, o conhecimento é algo que se multiplica, nós acreditamos muito no conhecimento e na educação, e vou passar um pouquinho a palavra para a Fran e para a Camila. Meninas? Oi. Pode passar esse slide, Carol, por favor. Hoje a nossa coordenação científica é composta, então, pela Marielbe, Ana Cláudio Tume, Suzy Hoffmann, Bettina Grupmarker, Rita Nolasco, Micaela Dutra, Nereida Horda, Doris Cunning, Mariel Orsi, Lina Santin e a Radassa, que estão aqui conosco hoje, Thalita Félix. Também temos Érica Tukiyama, Fernanda Galinatti, Caliane Abreu, Ariane Guimarães. Coordenação institucional, a Dani Brigagão, Johnny Felipe, Florência Silva, a Jaine Albuquerque, Luciana Reis e o professor Heleno Torres, que comanda aí o nosso Homens que Apoiam Mulheres no Tributário. Também temos conselheiras, Ana Cláudia Borges, Renata Bilim, Mariana Martins, Helena Trentini, Mauritânia Mendonça, Fernanda Teodoro, Ana Cristina Assunção, Luísa Leite, Aglaia Moreira, Mariana Barbosa. E embaixadoras que estão aí representando o projeto em todos os estados do Brasil. Hoje já são mais de 20 estados representados pelo Mulheres no Tributário. Também agradecimento especial aos nossos patrocinadores, patrocinador Diamante, Brigagão Duque Estrada, Renault Advogados, Pinheiro Neto Advogados, patrocinador Ouro, Demareste, Saluce Marangoni Parente Jabur, Velosa, professor Heleno Torres, Bento Muniz, Araújo e Policastro, Basso, Cadori e Krau. Patrocinador Prata, Daniel e Diniz, Monroe Valverde e fornecedor oficial Detalhadamente. Apoiadores institucionais, a BAT, a BDF, a Bradt, a Concarf, a PET, GEPT, IAT, IBAT, IPET, IBET,
Tributário em Jogo e TEUA. Muito obrigada. Somos mulheres, somos fortes, somos determinadas, somos tributaristas. Declaro aberto aí o nosso webinar. Obrigada, passo a palavra para o professor José Roberto. Passo a palavra para a Cami um pouquinho. Verdade, desculpa. Imagina. Só para agradecer novamente, professor, a sua disponibilidade aqui no Mulheres no Tributário. É uma honra recebê-lo, uma honra ouvi-lo, e é muito engrandecedor para a gente ter essa visão, um brasileiro que mora fora. Então, eu fico muito feliz em tê-lo aqui. Muito obrigada. Professor José Roberto, então, o futuro da Seguridade Social com um novo modelo de trabalho, acho que é um grande desafio do mundo todo. O professor José Roberto é doutor em Economia pela Unicamp, professor do Instituto Brasileiro de Ensino do Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, e vice-presidente do Fórum de Integração Brasil e Europa, FIB, que estaremos juntos aí na próxima semana, e consultor independente. Seja muito bem-vindo, professor José Roberto Afonso, passo a palavra para você. Bom dia. Permitiria aí cumprimentar a Carol em nome dela, todas as demais tributaristas presentes aqui ou que depois estarão conosco remoto, né? O projeto é bastante interessante, eu confesso que nem tinha tanta ideia da dimensão, né, que vocês já tinham alcançado, e só me resta, né, cumprimentar por essa iniciativa aí tão interessante e espero aqui poder agregar aqui trazer ideias e para o debate aí com vocês e que só possa expandir, né? Acho que como já foi colocado aqui, a gente esteve juntos aqui no Fórum de Coimbra, que aliás a gente espera repetir provavelmente no ano que vem, que era em torno do futuro da tributação. E agora, em 24 e 25 de junho, nós estamos fazendo um workshop, né, uma coisa menor e focada apenas na discussão de tributação e investimentos. E será, como sempre, bastante enriquecedor contar aí com a contribuição, né, das participantes aqui do grupo. Bom, o tema que me foi colocado, eu até já tinha conversado aqui rapidamente com a Carol, deixa eu até controlar aqui o tempo, não pretendo falar muito tempo, porque eu acho que, até porque as pessoas, acho que passando de 10 minutos, as pessoas cansam, né? E sim a gente poder debater, e ainda mais que quem está aqui, aliás, né? Acho que quem está aqui não é só porque é mulher, mas sim porque tem o que falar, tem o que comentar, né? Tem o que agregar, né, aos debates. Acho que essa discussão sobre o futuro da Seguridade Social é crucial, mais para o Brasil do que para muitas outras economias emergentes, e pouca gente presta atenção nisso. O peso das contribuições sobre folha de salário, que são as contribuições que normalmente, mundo afora, né, financiam a Seguridade Social, o peso delas na Receita Tributária Brasileira é praticamente igual à média da OCDE. Ou seja, mesmo não sendo uma economia avançada, o Brasil tem, né, uma dependência dessas fontes de financiamento igual das economias mais ricas do mundo. E é preciso uma atenção que eu acho que não está sendo dada por várias razões, né? De um lado, porque se optou por investir, acho que normal e natural, na tributação, na reforma da tributação sobre o consumo, que o Brasil tinha, né? Tinha e tem ainda, né? Um dos piores padrões de tributação do mundo. Mas, de outro lado, eu acho que o que conta muito é porque esse futuro de como financiar a Seguridade Social é tão incerto, tão complexo, que as pessoas costumam ou tendem a adiar. Dizem assim, ó, tudo que é complicado a gente deixa de lado e não quer enfrentar. E eu acho isso extremamente perigoso, né? No caso da tributação, me permita aqui uma rápida analogia, no caso da tributação sobre consumo, nós estamos trocando, né, 6 por 3 ou por meia dúzia, aí depende da conta, mas, ou seja, assim, eu estou acabando com alguns impostos e contribuições e criando novos. E seguindo um pouco a receita de bolo que tem mundo afora, que é explorar o imposto sobre valor adicionado. Ou seja, é uma troca de fontes pressupondo que
a receita tributária se mantenha. No caso do financiamento da Seguridade Social, primeiro, você não sabe direito pelo que trocar, ninguém sabe hoje, né? E há e o viés ou a tendência é de você perder a arrecadação e perder a capacidade de financiar a Seguridade Social. Por isso que eu digo que é um desafio muito grande, muito maior, e que eu acho que era urgente o Brasil se envolver nisso. Eu não vejo, com todo respeito, nem meus colegas, nem de academia, nem de governo e nem de empresas preocupados como deveria com esse assunto. Quem sabe as mulheres, que sempre tendem, na minha opinião pessoal, a serem mais corajosas do que os homens, sobretudo na hora de enfrentar desafios, que já enfrentam seus, né, desafios no seu dia a dia, em casa e no trabalho, e possam vir a puxar essa discussão. É, o primeiro ponto que eu queria aqui reforçar é que a gente está usando, né, como se colocou aqui no cartaz, a palavra seguridade social e não previdência social, né? Seguridade é algo muito mais abrangente que cobre a previdência, que todo mundo tende a só concentrar as atenções ali, porque é o maior gasto, né, público que se tem dentro deste segmento e dentro do orçamento público como um todo, depois dos juros, são, né, os benefícios previdenciários, especialmente o rombo do pagamento dos benefícios, seja do regime geral, seja do regime específico de servidores, mas a Constituição de 88 criou este conceito de seguridade que inclui a lei da Previdência, inclui a saúde, inclui assistência social, e embora não esteja explícito, mas fica implícito pelo tratamento constitucional, inclui também o trabalho, ou especialmente por conta do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é financiado por uma dessas contribuições, que é do PIS/PASEP, fundo esse que tem por objetivo financiar o seguro-desemprego, mas que, além do seguro-desemprego, deveria financiar o treinamento e a requalificação de mão de obra no Brasil. Eu diria deveria, porque ele faz isso, mas de uma forma absolutamente marginal diante das necessidades que nós já tínhamos e que vamos ter daqui para frente, né? O Brasil tem um diferencial em relação ao resto do mundo, que eu já fui crítico, mas eu até quando o mundo muda, a gente tem que mudar. E eu diria que o que era um problema no passado pode ser uma solução no futuro, né? Nenhuma outra economia de peso tem contribuições diversificadas para financiar a Seguridade Social, né? Regra geral no mundo inteiro, você financia o financiamento público passa pela contribuição, né, sobre folha de salário, e mais o aporte de recursos orçamentários, dos demais recursos orçamentários fiscais, ou para suprir ou para cobrir, né, eventuais deficiências. Em muitos casos, até mesmo a saúde ainda continua financiada por contribuição sobre salário, né? O seguro-desemprego em muitos países também continua financiado pela folha salarial. E o Brasil, em 88, né, Constituição de 88, inovou ao acrescentar também o faturamento, ou as receitas, né, como depois se alterou, os lucros e, por algum tempo limitado, a gente teve no Brasil também movimentação financeira, né, quando se cobrava a famosa CPMF. Essa diversificação das fontes da Previdência Social, para mim, passam pelo que eu acho que pode ser uma solução para esse financiamento do futuro da Seguridade Social. O Brasil tem um desafio grande a encarar e pode, inclusive, na minha opinião, até ser uma solução para o resto do mundo. Agora, antes de tudo, precisa pensar, ter o conceito de financiar a Seguridade Social. Nós não temos esse conceito. Na verdade, essas contribuições que nós temos hoje, contribuição para a Previdência, que, aliás, são várias contribuições, né? Sobre folha salarial, tem a contribuição para acidente de trabalho, tem a do salário educação, tem a do sistema S, tem o fundo de garantia, quer dizer, são várias contribuições sobre folha salarial, são as predominantes. Temos o COFINS, e o PIS/PASEP, aliás, PIS/PASEP, vale lembrar que não incide apenas sobre o faturamento das empresas, incide sobre receitas de governo e incide sobre, muita gente esquece disso, folha salarial
do terceiro setor. A contribuição mais abrangente que a gente tem, o tributo mais abrangente que existe na economia brasileira e talvez do mundo, é o PIS/PASEP. É mais abrangente do que era a CPMF, porque a CPMF não alcançava o governo, e no PIS/PASEP, que aliás, o PASEP, né, o governo tributa a si mesmo e tributa a outros governos, né? E a CPMF é a movimentação. Mas o que aconteceu e ainda acontece, né, no caso das contribuições, é que você não tem uma política ordenada, coordenada e harmônica entre si. Você cobra, cada um vai lá e cobra seu tributo de uma Bom forma. dia. Você não é minha amiga hoje, não? Hoje não. Hoje Eu você tá brava com a procurando Lulu? aqui. Pronto. Desculpa, Tá brava com a professor. Lulu hoje? Pronto. Opa. Não, acho que ainda tem mais. Aí, foram dois. Como a gente estava, né, colocando, essas contribuições têm leis específicas, né? Você até tem lá, ficou perdido lá atrás, uma lei de custeio da Seguridade Social, que acho que quase ninguém lembra e ninguém usa, mas você define cada contribuição dessa por si só, né? Vou tributar o faturamento, a própria COFINS e o PIS/PASEP, a única coisa que tem em comum é usar a mesma legislação, mesma base de cálculo, mas os objetivos são, seja do financiamento, seja, né, até na forma de cobração, um pouco diferentes. Eu, pessoalmente, acho que era uma das coisas que a gente precisava fazer era não só resgatar o conceito e tornar na prática da Seguridade Social, que existe, mas sem demérito dos esforços feitos, seja de legislação, seja de atuação, né, o orçamento da Seguridade Social é só uma peça contábil, na minha opinião, de que eu junto as contas do que são os gastos ali da Seguridade. Mas eu não tenho uma política ordenada, consistente, coordenada, nem de gasto e muito menos de financiamento. E eu acho que a gente tinha que investir nessa diversificação das fontes de financiamento para suprir. Qual é o problema que a gente vê pela frente? Eu estou começando fazendo o inverso, né, do que normalmente se faz, tentando começar pela solução para depois aqui voltar a comentar o problema. O problema é que é, é, você financiar Previdência ou Seguridade Social em cima de emprego e folha salarial, que é o sistema que foi montado na Segunda Guerra Mundial. Começou na Inglaterra, se expandiu pela Europa, se expandiu pelo mundo, e o Brasil também usa. Essa estrutura, este pilar, inclusive, né, do nosso sistema tributário, está profundamente abalado, não pelo financiamento em si, mas porque emprego deixou de ser sinônimo de trabalho, né? O emprego vai ficando para trás em relação a novas formas de trabalho, né? Isso, em particular, é muito mais forte no setor privado, né? No setor público, não. E, aliás, até o contrário, quando eu olho o emprego público, ele fica grande, né? Aliás, uma das coisas que eu não resisto aqui a gente comentar rapidamente, é muito comum você comparar, por exemplo, os salários dos advogados, né, do governo, de governos, com os salários de advogados do setor privado. Comparação essa que só faz um pouco de sentido se eu estiver olhando, né, os advogados, né? Me permita que quando falar advogado está falando não no gênero e sim na profissão, que eu esteja olhando grandes empresas. O que é muito comum, que aliás, como eu quero crer que seja o caso aqui de muitos das presentes aqui, ou que estiver debatendo, né, conosco, é você trabalhar no escritório e ser sócio do escritório. E sendo sócio do escritório, você não recebe salário, você recebe dividendo, né? E por conseguinte, a comparação entre salário, no sentido restrito do setor público ou privado, ela é uma comparação, na minha opinião, parcial, e eu até, com todo respeito, diria até desonesta na maneira como se coloca, que é comum de você dizer assim, tá vendo aqui, o servidor público ganha muito mais do que no setor privado. Quando eu olho só uma RAIS ou quando eu olho só um CAGED e não estou olhando ou o dado de imposto de renda ou um dado de censo, onde entram as outras fontes, né, de renda. Muito bem. Por conta de o emprego já vinha ficando para trás na economia brasileira há cerca de uns 10, 20 anos atrás. Podemos depois aqui conversar com um pouco mais de calma.
quando o que era a terceirização da mão de obra mais barata, ou seja, do andar de baixo, chegou também no andar de cima. Principalmente porque, quando você contribui para a Previdência Social, o empregado contribui até 7 salários mínimos, o empregador contribui sobre a folha. E esta conta do empregador é relativo 20%, no mínimo 20% de previdência, mais acidente de trabalho, mais fundo de garantia. Quer dizer, você chega aí fácil na casa de 30% sobre, né, a folha salarial. E isso, quando eu comparo com o resto do mundo, é uma carga muito mais alta do que a praticada em outros países. E quando você, independente dos outros países, se você tem a possibilidade de converter 30 empregador 30 em zero de custo para você, ou seja, você diz assim, olha, eu quero contratar este trabalho, posso contratar como empregado, assalariado, ou posso contratar como um prestador de serviço, inclusive temporário, o que não significa ferir a legislação, né, trabalhista. Houve uma tendência de você migrar para os trabalhadores temporários. Hoje, você não tem nem 3% dos contribuintes da Previdência Social que ganham acima do teto de Previdência. E, basicamente, quem ficou ali contribuindo para a Previdência acima do teto é funcionário do setor público, lê, governo e empresas estatais. São, muito curiosos, são funcionários de multinacionais, porque a multinacional lá fora, a sede não costuma pagar por fora, ou não costuma pagar como prestador de serviço, e não deixa a filial aqui fazer o mesmo, né? Tem problemas de compliance. E a gente encontra também um peso muito grande do terceiro setor, que também, quando eu olho lá as estatísticas que a Previdência Social, infelizmente, passou a publicar com muita dificuldade. Você só acha esses dados no Anuário da Previdência Social. Depois que a gente juntou Previdência e Receita, a gente tem uma dificuldade grande, né, para encontrar isso. O terceiro setor, de novo, porque boa parte desse terceiro setor está isento, né? Então, é comum você encontrar um médico que trabalha num hospital da Santa Casa, de uma Santa Casa, e que trabalha num grande hospital privado. No hospital privado, ele recebe como nota fiscal, como prestador de serviço. Na Santa Casa, ele recebe como empregado, porque a Santa Casa não contribui para a Previdência Social em cima daquela folha salarial. Este fenômeno, que eu não gosto de chamar de pejotização, que a pejotização dá um pouco a ideia que é o trabalhador que optou por ser PJ. Na verdade, o grosso do que a gente está falando aqui é o inverso. É o empregador que diz, olha, eu te contrato. Ou você é PJ, ou eu não te contrato. Ponto final. Então você escolhe. Lógico que ainda mais em momentos de crise, como tem sido recorrente na economia brasileira, onde sobra opções de quem contratar, você exerce esse poder, né, de uma forma muito mais assintosa, né? Quer dizer, não é o empregado, é o empregador que decide, né, esta relação. E isso empurrou a expansão muito forte, né, de MEI, de Simples e assim por diante. Eu, pessoalmente, acho que não são problemas, são soluções. O Brasil tem aliás, é uma coisa meio curiosa. No mundo, o Brasil é um case de sucesso de formalização de mão de obra. E no Brasil, o pessoal critica exatamente o que você permitiu ter essa boa formalização. A outra discussão é se você está contribuindo o que deveria contribuir. Muito bem. Fora essa questão, vamos dizer, de planejamento tributário, você tem uma nova, você tem duas novas tendências que se exacerbaram da pandemia da Covid, especialmente depois dela. Primeiro, a opção pelo chamado trabalho independente. Gig economy, seja lá, tem N nomes que se dá para isso, mas aí sim, ao contrário do empregador, é o empregado, e em geral são os trabalhadores mais jovens, que não querem ter um emprego fixo, não querem ter um único patrão, não querem ter um local de trabalho, né, único, não querem ter uma carga horária, né, pré-determinada, e tendem a preferir muito mais serem contratados, de novo, como prestadores de serviço do que como empregados. Esse fenômeno é mundial, e, inclusive, em muitos casos, você leva esse trabalhador a virar um trabalhador transnacional.
para não falar o termo da moda, que é nômade digital. Nômade, né? Aliás, eu até brinco que o nômade digital é um nômade igual aqueles que andam pelo deserto Saara. A única diferença é que no lugar do camelo, você aqui, no caso, vive dependendo de internet e de computador. Tendo internet, tendo computador e smartphone, você trabalha e anda pelo mundo, né? Aqui, em particular, em Portugal, em Lisboa e no Porto, onde você tem, né, uma comunidade enorme de nômades digitais, né? Ou seja, você perdeu a referência não só de ter um empregador ou um único padrão, como você perdeu a referência geográfica, né? É muito comum você ter, por exemplo, assim, hipoteticamente, eu posso ter um programador morando provisoriamente em Lisboa, ele sendo alemão, inscrito na Previdência Social, né, da Alemanha, contratado por uma empresa do Vale do Silício dos Estados Unidos para prestar um serviço que na prática, ele está entregando no Vietnã, né? Onde que esse cara contribui, né? Onde que ele vive, onde que ele gasta. Isso tudo é a forma, na minha opinião, mais exacerbada. Lógico, nós não estamos falando aqui de uma grande quantidade de gente, mas nós estamos falando de uma tendência, e o problema é que isso é mais comum dentro daquelas profissões que são as mais dinâmicas e as do futuro, né? E o outro ponto, e aqui eu já vou caminhar aqui para a gente parar e poder abrir o debate, envolve a chegada da inteligência artificial, né? Que ela vai promover vai exacerbar a tendência que você já tem da automação. Quer dizer, a automação a gente tem há mais de um século, né? Quem lembra aqui, todo mundo aqui é muito jovem, talvez não tenha nem visto os filmes do Charlie Chaplin, né? Que era aquele trabalhador manual, exercia as funções todas manuais. Né? Na fábrica têxtil, você entra com o tear mecânico, né? Quer dizer, depois você vem com. Aí ele, aliás, às vezes trabalhava até em instalações que nem mesmo tinha eletricidade, né? Então, a chegada do motor, do carvão, da eletricidade, depois do computador, depois do robô, você já tem aliás, boa parte, inclusive, da indústria já está automatizada há muito tempo. A novidade que você vem, sobretudo agora com a chegada da inteligência artificial, o que você vai acelerar? Você vai levar isso para profissões que são as mais qualificadas, quando antes a sua automação estava basicamente atingindo esse trabalhador menos qualificado, né? Você vai entrar no setor de serviço, você está entrando pesadamente no setor financeiro. Depois de governo, o setor financeiro é o que mais contribui para a Previdência Social do Brasil. Pouca gente, né, sabe disso, né? Hoje, o gerente que trata do banco com quem além de você não ir mais na agência bancária, né, o gerente que trata contigo de investimento, muitas vezes hoje é né, assessor de investimento, ele não é mais empregado do banco, né? Ele é, de novo, mais uma vez, mais um terceirizado. Então, essas questões todas significam uma queda, já aconteceu, uma degradação da sua fonte de financiamento da Seguridade Social em cima de salário, sobretudo salário privado, e você daqui para frente vai ter um problema maior ainda. Aliás, eu acho até curioso que a gente voltou discutindo no Brasil a reforma da Previdência e continua discutindo só pelo lado do gasto e não olhando o que está acontecendo pelo lado da receita. Pelo lado da receita, só para vocês terem, eu só queria aqui dar um último número e que as pessoas, que eu acho que quase ninguém no Brasil sabe, e eu fui ver também recentemente, alertado por um colega da Secretaria de Tesouro, que trabalha na consolidação, né, das receitas públicas. Se você separa a contribuição para a Previdência dos empregados, né, seletistas que contribuem para a Previdência Social, de um lado, acho que são mais de 30 milhões de empregados seletistas, e de outro lado você coloca as contribuições dos servidores públicos para os regimes próprios de previdência, e eu acho que a gente não tem algo em torno de 7 milhões, né, de servidores públicos. Os servidores públicos hoje
já arrecadam mais do que todos os empregados privados para a Previdência Social, né? De um lado, é bom, porque antes você tinha, né, o servidor público não contribuía, estão contribuindo, contribuem com alíquotas até maiores do que o setor privado, que faz algum sentido, porque você acaba tendo uma aposentadoria maior do que a do setor privado, mas é um contingente que não chega a um terço do que é o contingente de empregados contribuindo para o regime geral de previdência. E eles contribuem mais do que o regime geral. Lógico, o servidor está contribuindo quase sempre. Os mais velhos, né? Não os mais novos. Você contribui sobre a sua folha, sobre o seu salário, não tem um teto, né? Só um segmento muito pequeno que tem um teto que precisa fazer previdência complementar. Mas esse é um retrato, né? De como isso tudo está mudando, né? E a gente precisa discutir soluções. E eu, pessoalmente, acho que as soluções passam por a gente voltar a 1988, resgatar, estudar, refletir mais, fazer simulações e buscar um financiamento cruzado para a Seguridade Social. O que é financiamento cruzado? E quero parar, né, por aqui. É como se você tivesse duas situações, me permitam aí o exemplo, dois escritórios de advocacia que fazem exatamente o mesmo serviço. Um escritório contrata, digamos, né, tirando lá o dirigente maior, o dono do escritório, todos os outros são assalariados, são seletistas, e por conseguinte, né, recebem salário, você contribui para a Previdência, e o outro escritório, né, no extremo oposto. Né, todos os advogados que trabalham ali são sócios do escritório e recebem, né, dividendos e não estão contribuindo para a Previdência Social, mas estão contribuindo para a COFINS, estão contribuindo, né, para o PIS, PASEP, estão contribuindo para a contribuição, né, sobre o seu lucro líquido, para a gente não falar nos demais impostos. Hoje você não tem nenhum diferencial entre esses dois escritórios. Eu acho que você deveria sim ter um diferencial e não de punição e sim de prêmio. E você permitir que, por exemplo, o escritório que opta por contratar, né, assalariados, empregados, né, pudesse pegar uma parte do que ele contribui para a Previdência Social e deduzir do que é a sua contribuição, do que ele deve de contribuição sobre o lucro ou eventualmente, né, sobre o faturamento. Mas isso tudo a gente precisa estudar, mas é urgente você fazer isso, e aí que queria terminar, porque um dos efeitos colaterais que você vai ter, né, na mudança, já não bastasse a inteligência artificial, pelo menos o momento, eu diria que se escolheu é um momento terrível, porque ao mesmo tempo que você chega à inteligência artificial, você adota um IBS, um CBS, com uma alíquota aí que tende a estar na casa de 27%. E que, quando incidir sobre serviços que são altamente agregadores, né, de valor, ou seja, que contrata muito pouco insumo e cujo boa parte do seu você não compra insumo, mas você depende de trabalho. O fato de que você não pode deduzir do IBS a folha salarial, obviamente, vai empurrar mais ainda, até porque já é fácil, porque você já tem muito isso no Brasil, você vai empurrar mais ainda empregados para terceirização, para se tornarem, né, prestadores de serviço e, com isso, você poder permitir, né, a dedução do que você paga daquele funcionário para fins de apuração de IBS. Isso não existe no resto do mundo? Poderia existir? Poderia. Mas ninguém no mundo, ou quase ninguém no mundo, usa uma alíquota como a que o Brasil vai usar. Né? As alíquotas do mundo, principalmente quando você bota um IVA abrangente, como o caso da Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, são alíquotas na casa de 10%. Quem usa uma alíquota de 27%, como a Hungria, eu queria destacar duas coisas que não se diz no Brasil. Primeiro, a alíquota de 27% da Hungria não é única. Ela é a alíquota marginal alta. Na Europa, você trabalha com 3, 4, 5 alíquotas. No caso da Hungria, 27% é a alíquota mais alta que eles usam, e eles são os europeus que aplicam a alíquota mais alta. Agora, por outro lado,
quando você vai olhar o IRPJ, adivinha quem tem a alíquota mais baixa da Europa de IRPJ? Por acaso é a Hungria. A alíquota da Hungria é 9%, né, de IRPJ. Então, é uma opção de você cobrar no IVA e aliviar no IRPJ e fazer esse mixing. É esse tipo de mixing que eu estou comentando aqui que a gente precisa começar a pensar seriamente, estudar a fundo de fazer com as contribuições da Seguridade Social para poder lidar com esse novo mundo. Bom, fiz aqui esse passeio meio geral, peço aí desculpas se não foi, né? É muita coisa em tão pouco tempo, mas eu acho que consegui colocar as ideias ou provocações e fico aqui à disposição para o debate. Excelente exposição, professor José Roberto. Acho que você trouxe um panorama aí de todos os desafios que nós temos. E como você muito bem colocou, emprego não é mais sinônimo de trabalho. Então, se a relação de trabalho mudou, a tributação também precisa mudar. E nós temos mais dúvidas do que respostas, né? Alguns dos pontos que você trouxe, eu acho que o que é primordial é a gente pensar, principalmente no Brasil, numa mudança cultural. A gente precisa mudar, ter educação financeira, pensar em seguros privados, em previdência privada, porque o brasileiro ele é muito, né, ele vive muito hoje. E isso eu estou falando inclusive da classe média, não só da classe mais baixa, né? Então eu acho que precisaria dessa mudança cultural, porque como você falou da pejotização, eu vejo que o Estado ele ignora a pejotização, mas ela já é um fato, seja uma imposição do empregador, eu não acho ela tão negativa. Eu só acho que nós deveríamos ser mais realistas quanto a ela, em vez de ignorá-la, como é o que vem acontecendo. E medir também o impacto disso na arrecadação. A gente vai ter algumas mudanças aí na reforma tributária que vão impactar o Simples Nacional, principalmente as empresas que estão no meio da cadeia do Simples Nacional, porque hoje essas empresas elas dão crédito cheio de PIS e COFINS. Então, um prestador de serviço que está no Simples Nacional hoje, ele não perde competitividade para uma outra empresa em relação a PIS e COFINS. Então, e com o novo texto, ele passa a dar o crédito efetivamente recolhido. Então, a CBS vai passar a ter um crédito menor. Ele pode ir para o regime não cumulativo, mas também é mais um ponto que vai impactar ali os prestadores de serviço que são PJs ou as empresas que estão ali no meio da cadeia. Em relação à automação, também é um fato, né? A gente vê, eu sou uma advogada que atuo muito no setor industrial, eu vejo que os maquinários hoje, eles estão substituindo facilmente 100, 200 funcionários, um chão de fábrica que você via antes lotado, hoje você vê algo bem clean e facilmente sendo substituído. Outro dia até debatemos pelo WhatsApp, né, a questão de uma microtributação, da CPMF, não pode chamar CPMF, mas será que a substituição dessa tributação, dessa folha de pagamento da automação seria uma saída, uma microtributação? E o outro ponto, em relação aos nômades digitais, vem sendo debatido aí uma tributação global, talvez seja essa a saída, mas a gente ainda não sabe como isso funcionaria e como seria o rastreamento e a divisão de tudo isso. São só alguns pontos que eu queria trazer, quero passar logo para as minhas colegas, que eu quero ouvi-las. Quem será a primeira? Radassa, que já está em casa com o professor José Roberto. Quer começar? Claro, primeiro que honra poder participar desse debate logo pela manhã, numa segunda-feira que antecede aí um evento, né, que vai ser realizado em Lisboa, que é o Workshop de Investimento. É uma realização que o FIB, que é o Fórum de Integração Brasil-Europa, vai estar realizando muito num contexto de inputs do professor José Roberto, que é o nosso grande anfitrião de sempre, assim, é aquele que nos faz refletir, traz insights e nos incentiva a pesquisar cada vez mais. Então, estou muito feliz de estar aqui nesse momento, com Carol, Lina, Fran, Camila, incansáveis, né? O professor José Roberto falou, eu não sabia da dimensão desse projeto, mais do que uma dimensão nacional, é um símbolo de luta contínua
contínua, eu brinco que elas são imparáveis, né? Elas estão aqui em Brasília, de repente estão lá em São Paulo, quando de manhã estão em Belo Horizonte, e está fazendo uma audiência aqui na Câmara, e depois volta, e não tem tempo ruim, está sempre fazendo. Então, para mim é um grande privilégio estar aqui nesse momento, discutindo e debatendo um tema tão sério e tão importante, e em especial quando a gente fala de uma mudança na tributação e um caminho que a gente vai precisar encontrar, que o professor José Roberto trouxe aqui os vários desafios de equilíbrio entre a tributação e a seguridade social. O Brasil ele tem um gap de educação que é conhecido e que provavelmente vai ser ampliado com essa automação cada vez maior, essa digitalização de serviço. Então, assim, uma discussão que parece boba, mas está acontecendo aqui agora em Brasília, a automação não pode usar mais dinheiro dentro do ônibus. Então, para usar somente cartão e etc. E o que isso gera? Desemprego de cobrador. E aí você fala, mas não é certo, a gente não precisa automatizar, a gente não precisa melhorar, outros países já acontecem. E aí a OAB entra com um pedido para dizer que isso está impedindo direitos de IVA. Enfim, é um debate que está na mesa, e é um debate bem simples esse, eu não estou falando nem de robotização, nem de inteligência artificial, e nem das outras coisas que vão ser e que já estão acontecendo dentro do país. E nem estou falando de pejotização ainda, mas de cadeias de produção, cadeias de trabalho, cadeias de pessoas empregadas que vão automaticamente perder os seus postos por uma transformação, né, da economia que já aconteceu. Eu brinco que quem está freando essa automação da economia tem sido o ser humano. Muitas pessoas têm tentado frear essa automação, principalmente no Brasil. Para o José Roberto, eu tive uma situação, vou compartilhar aqui, foi antes da pandemia, inclusive, um grupo de despachante pediu para que eu fizesse um projeto de lei e fizesse um parecer técnico para dizer que eles são imprescindíveis e que o governo não podia usar aqueles documentos do Detran digital, porque aquilo ia acabar com a profissão deles, e mostrar o quanto que famílias inteiras dependiam disso. Lógico que famílias inteiras dependem né, dos trabalhos dos seus respectivos pais, mães, enfim. Mas a gente não tem como impedir a tecnologia, né? Ela vai chegando e aí eu falei, não é melhor a gente pensar uma forma de construção de uma atividade, um aplicativo, alguma coisa assim? Não, a gente precisa do nosso serviço, apegados, né, àquela. E aí eu lembrei das datilógrafas de São Paulo, que fizeram uma lei dizendo que elas eram importantes, elas não podiam, né, deixar de estar. Oi, Ana Carrenho aqui, que bom que você está aqui. Professora Ana Carrenho é tributarista, é ligada ao terceiro setor, é de Brasília, mas está em Portugal. É de Brasília, não, é de São Paulo. É de São Paulo, mas está em Portugal, está em Lisboa, não sei se já voltou, e tem interesse de fazer algumas atividades com o FIB, mas ligado ao terceiro setor. A gente sempre enrola com relação a isso, mas depois eu espero que a gente consiga se auto-apresentar. A gente vai estar semana que vem, Ana, quem sabe a gente consegue. Mas falando voltando, né, a essa situação, então, professor José Roberto, a gente tem aqui no Brasil uma contínua demanda de freio da tecnologia. Então, eu dei um exemplo aqui, a questão do cobrador agora, foi semana passada, que saiu uma instrução normativa dizendo que teria que ser automático, e aí entrou essa discussão. E há 3, 4 anos atrás, os despachantes não queriam que o Detran, os Detrans, né, estaduais fossem digitais, porque isso estava acabando com a profissão deles. Eu estou falando de empregabilidade e um meio de cadeia que vai ser todo modificado, que já está sendo modificado, mas que não tem espaço de outras ocupações. Junto com isso, a minha crítica constante, aí eu queria a opinião do senhor, não sei se o senhor vai querer dar essa opinião, mas eu vou colocar aqui, se o senhor não quiser, não tem problema. Eu tenho uma visão de que a reforma tributária trouxe um grande erro. Vários, mas um grande erro. Que
no início e na década de 60, nós tivemos uma concentração da tributação na origem, e os mecanismos de compensação também eram na origem. Então, você tinha um desequilíbrio estrutural para o resto da federação. A reforma agora trouxe toda a tributação para o destino, o que acontece em outros países, mas a minha crítica a isso também já é que nos outros países, quando foi tudo para o destino, era um pensamento, inclusive, anterior a essa questão da economia digital, mas tudo bem, tudo para o destino, só que os mecanismos de compensação, os mecanismos de equilíbrio para essa tributação também ficaram no destino. Então, enquanto no passado concentrou-se tudo na origem, hoje a gente concentra tudo no destino e tudo na população, que também é destino, e isso pode, em alguma medida, diminuir a arrecadação ou receita para investimento. E considerando, junto com esse elemento, a impossibilidade do uso de instrumentos fiscais para fazer políticas, né, de incentivo e de atração de investimento, usando somente o fundo, me traz uma sensação, me traz uma impressão de que esse não é o melhor caminho para investimento no Brasil, e isso pode gerar uma desaceleração e não uma aceleração em algumas regiões do país. Essa é uma impressão que eu tenho, e eu acho que isso, junto com a economia digital, junto com a perda de mão de obra, com uma massiva automação da indústria, essa questão da economia digital pode trazer para o Brasil um grave problema na Seguridade Social. Então, queria, de repente, que você pontuasse sobre isso um pouquinho, não sei se outra colega quer fazer algum tipo de ponderação. Essas são as minhas considerações e a minha alegria de estar nessa manhã com vocês. Obrigada. Obrigada. Radassa, antes até do professor José Roberto comentar esses seus pontos, que, aliás, eu achei super pertinentes, e eu nem ia falar agora, mas eu vou aproveitar essa fala sua, eu ia falar depois da Lina, mas eu vou aproveitar essa fala sua, porque eu achei que você trouxe um ponto bastante importante e muito em linha com o que eu li essa semana a respeito de Brasil, enfim, e tecnologia. E você falou muito, você trouxe exemplos, né, dessa questão de frear a automação, o progresso, a tecnologia, e eu li na semana passada uma entrevista com o CEO do Pinheiro Neto, uma entrevista bastante interessante, né, que ele mistura um pouco de investidor estrangeiro, Brasil, o momento que nós estamos passando, e ele mencionava que lá o Brasil ele não está mais no radar, né? Então, ele conversa muito com escritórios de fora, que o Brasil hoje, ele não é nem, assim, ele deixou de ser o país do futuro e as pessoas não estão, os investidores, né, estrangeiros não estão mais olhando para ele. Por quê? O mundo inteiro está discutindo inteligência artificial, como ela vai impactar, como essa tecnologia vai chegar. E o Brasil, a gente está discutindo a polarização ainda, Lula, Bolsonaro, tributação da blusinha, e tem um bonde de tecnologia passando por trás, e, na opinião dele, isso o Brasil não está preocupado com isso ainda, né? Então, o que ele diz é que o investidor ele quer previsibilidade, estabilidade, segurança, e é tudo que o Brasil não oferece. E eu acho que, pegando um link do que você falou agora e trazendo para um momento que nós estamos vivendo, eu acho que a tributação da blusinha, ela tem não sei se o professor Zé Roberto ele está familiarizado com a tributação da blusinha, com essa discussão que está tendo aqui, mas é um ponto que a gente está vendo bastante, mas eu acho que, a par de tudo isso, está toda essa discussão que nós estamos tendo de reforma tributária, dos ganhos que a gente teve hoje. Eu acho que a gente tem a gente teve muitos ganhos com a emenda constitucional 132, e o nosso momento é de preocupação e totalmente focar no que vai sair dessa regulamentação. Eu acho que esse é o nosso principal foco agora. E junto com olhar uma tecnologia, uma inteligência artificial, eu acho que são dois caminhos importantes, né?
nós preservarmos os ganhos e olharmos para o que precisa ser feito agora em relação à reforma tributária, e também tem uma parte interessante, né, de tecnologia, de split payment. Eu acho que tem bastante coisa vindo por aí. Não, mas não só da tecnologia, a gente falar e olhar um pouco para essa questão da reforma tributária, dos ganhos, de dar previsibilidade, de dar estabilidade, segurança, por meio dessa regulamentação que nós estamos desenhando, e todas as mulheres aqui estão ajudando ativamente a desenhar. Né? Então, eu acho que é preocupante isso que o CEO do Pinheiro Neto falou, mas eu acho que nós estamos num momento, e até do que você falou também em relação à tecnologia, à automação, mas eu acho que esse é o momento que a gente tem para modificar isso enfim, ajudar para que o Brasil, se ele já está fora do radar, ele volte para o radar do investidor estrangeiro. Então, eu só queria fazer esse link com a sua fala e com o que eu li essa semana, que me impactou bastante. Obrigada. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia a todas que nos escutam. Só queria também trazer aqui uma contribuição. Foi um prazer escutá-los e as contribuições também da Radassa e da Camila. Eu já venho pensando, né, como todas nós tributaristas, a respeito desse déficit orçamentário aí com relação às contas da Seguridade Social há algum tempo. E me preocupa a questão, claro, da automação e dessa mudança da economia, né, uma economia uberizada, né, como a gente vem falando, em vários aspectos, mas a gente tem um outro problema também, né, professor, muito real e recente no Brasil, que é o envelhecimento da nossa população. A gente teve essa mudança demográfica muito grande. Então, se por um lado, né, a gente ganhou em índices de IDH, a gente melhorou a qualidade de vida, a saúde, saneamento básico, a gente, consequentemente, também teve uma longevidade maior dos nossos cidadãos. E isso acho que impacta profundamente, né, nessa conta. E não vejo que haja qualquer perspectiva de mudança, de retorno para aquilo que a gente tinha lá, né, na década de 80. Então, acho que esse também é um desafio. A gente está com taxas de natalidades baixas, mais próximas atualmente, né, de países já desenvolvidos. A gente sabe que essa também, né, essa mudança demográfica e o envelhecimento da população também trouxe problemas, né, para as previdências, para as seguridades sociais, né, em outros países, na Europa, e tudo mais. Então, queria escutar também um pouquinho do que o senhor pensa a respeito, né, considerando que o Brasil está envelhecendo, né, a nossa pirâmide mudou muito. E com relação à questão da automação, eu vejo dois aspectos, né, desse mesmo fenômeno, né? Se por um lado a gente tem a substituição de mão de obra, né, por linhas mais eficientes, pela automação, por maquinário e tudo mais, por outro, a gente tem de fato uma precarização das relações de trabalho, né? Então, uma que é inevitável e é positiva ou é inerente à evolução da sociedade, né, e à absorção de todas essas evoluções tecnológicas, e outra que eu me questiono o quanto, de repente, né, uma solução um pouco mais plausível para que essas relações de trabalho não se precarizem tanto, né, e que sejam passíveis de se manter dentro de um custo para aquela atividade, para o empregador, como o senhor disse, né? A pessoa não tem opção, não é opção dela ser uma PJ, né? É uma imposição do sistema, né? E aí, enfim, recentemente a gente teve aquela aprovação daquela lei que tenta trazer o mínimo aí para esses trabalhadores autônomos, né, entregadores de aplicativo e tudo mais, porque eles ficam geralmente totalmente desprovidos, né, de qualquer auxílio da Seguridade Social. Então, se cai, quebra uma perna numa entrega, fica afastado, fica sem rendimentos. Então, realmente há uma precarização muito grande. Como a gente consegue equilibrar
né? De novo, pensando aqui na neutralidade da contratação, né? Se a gente tivesse um sistema mais neutro em que as incidências tributárias como um todo, o custo como um todo fosse igual, né? Se você recebe dividendos, você tem tantos por cento ali descontado, enfim, se você é pejotizado, se você é seletista, né? Se a gente conseguisse equilibrar um pouco isso, talvez de fato as contratações não fossem artificiais, né? Elas seguissem aquilo que o modelo de negócio demanda. Então, eu também olho para essa discussão tentando buscar alguma neutralidade aí de incidências para que a gente não tenha essas simulações, né, ou essas imposições aí nas relações de emprego. Acho que são essas. E um último ponto, professor, o senhor falou aí da divisão civil e servidor público, né? E tem a previdência militar também, né? Que é um outro aspecto que acho que talvez venha também, que eu sei que do ponto de vista do custo, né, homem, ela tem um custo mais elevado e eu acho que isso também traz um rombo, enfim, um déficit para as contas públicas também. Não sei se o senhor vê se há espaço para uma nova reforma para que a gente, de fato, dessa vez entre aí na questão da previdência militar. E o último aspecto são essas discussões agora com relação à desoneração da folha, e muito se fala, como a Carol disse, nessa microtributação, né? A gente não pode usar a palavra CPMF, porque ela é muito mal vista, mas qual é a sua visão sobre isso, professora? A gente estaria tirando um problema e trazendo outro, ou não, né? O senhor vê com bons olhos essa substituição da desoneração da folha como um todo para uma tributação menor e mais espalhada para todos os setores aí de eventuais movimentações financeiras. Muito obrigada, viu, professor? Excelente, Lina. Só queria trazer mais um ponto, professor, antes de voltar a palavra para o senhor. A Camila trouxe essa entrevista aí do CEO do Pinheiro Neto, né? E é um pouco triste, porque como nós falamos aqui, né, essa questão da polarização, da política, e a gente vê isso na área tributária também. Nós estivemos num congresso em Trancoso que teve uma fala que a pessoa chegou e falou assim, mas você está trabalhando na reforma tributária, a que lado você é? E eu estive em Brasília semana passada, e na volta eu sentei ao lado de um empresário que começou a me perguntar da reforma tributária, e ele também me perguntou a mesma coisa, que lado você é? Então eu falei assim, a gente precisa muito quebrar esse paradigma que o lado que nós somos é do Brasil, né? Não tem lado A ou lado B. O objetivo é melhorar o ambiente de negócios, o objetivo é com que a nossa economia cresça, se desenvolva. Então, eu acho que é muito importante a gente lutar, economistas, né, como o senhor, advogados, e ter esse mesmo lado. Qual é o objetivo? O objetivo é comum? Então, nós estamos debatendo ideias diferentes, mas o objetivo é comum. Então, isso é importante, porque senão a gente levanta uma bandeira, daqui a pouco, vamos falar sobre microtributação, só que eu tenho uma visão de um ponto, cada um, né, tem ali o seu ponto de vista e você nem para escutar o outro, porque você já tem uma visão formada, e aí você nem escuta, às vezes, um ponto que pode ser interessante. Então, eu acho que esse é o ponto principal que a gente precisa para caminhar para frente no Brasil, para se desenvolver, é ver que estamos todos de mãos dadas, todos querendo o crescimento e o desenvolvimento do nosso país. Se é o melhor caminho, nem sempre nós teremos aí o mundo perfeito, mas eu acho que a gente pode debater ideias de aperfeiçoamento também. Nós fizemos um laboratório recentemente com o IBET para debater o PLP 68 e também o PLP que foi de contribuição do Mulheres no Tributário. Nós estivemos trabalhando ativamente aí na reforma, na frente parlamentar do empreendedorismo, escutando as empresas para trazer esses pontos, porque não adianta só a crítica, né? A gente vê muitas pessoas criticando, só que nós precisamos pensar em alternativas, nem sempre do mundo perfeito, mas de algo que seja viável.
Então, nós temos muitas dúvidas, né, em relação à folha, a desoneração também. Parece que os setores que são beneficiados têm uma bandeira, os outros têm outra. Então, eu acho que a gente tem que pensar mais em chegar num denominador comum, porque vivemos um momento histórico aí de grande transformação, que há décadas é debatido, e acredito que é a hora de colocar tudo na mesa, porque não dá para pensar só em consumo, não pensar na folha de pagamento e também não pensar na renda, porque precisa desse equilíbrio. Ana Carrenho, você quer trazer suas ponderações? E aí a gente passa já para o professor finalizar e fazer o fechamento? Claro, Bem-vinda. muito obrigada a todas pela oportunidade, obrigada, professora Radassa, também. Bom, eu também não quero me alongar, mas quando o senhor fala sobre o déficit da Seguridade Social e traz aí algumas informações relacionadas às organizações da sociedade civil, e mais propriamente aquelas organizações que possuem a imunidade das contribuições sociais, e aí a gente tem aqui as imunidades do artigo 9º da IBS e CBS, a gente acaba por observar que existe aí, inclusive, uma incongruência da legislação. Então, a gente tem aí uma incongruência em relação à legislação da lei complementar que regulamenta as contribuições da Seguridade Social, e a gente tem em relação ao IBS e CBS, que traz a CBS também, as organizações como imunes. Eu não vou entrar na minúcia, mas a própria Constituição, rememorando os aspectos, inclusive, centrais, quando a gente está falando dessa imunidade, a gente não está falando necessariamente de renúncia fiscal. E aí eu só queria entender se tudo isso, enfim, nessa lógica dessa imunidade, tanto da CBS, agora no artigo 9º, quanto das contribuições sociais do 195, parágrafo 7º, como é que o senhor vê isso nessa reforma tributária? Obrigada, eu peço desculpas por ter entrado aqui e já fazer pergunta e tal, mas enfim, fiquei muito feliz de poder participar. Obrigada pela oportunidade. Foi ótimo, Ana. Esse é o objetivo mesmo. Fran, você tá aí? Ah lá, vou passar. Tô sim. Desculpa, só tive que dar uma atenção aqui para as crianças. Então, só vou fazer um fechamento aqui antes de passar a palavra para o professor José Roberto. Eu acredito e até li um artigo seu, professor José Roberto, que fala sobre a inseguridade social do futuro. Você com a Débora Lopes França escreveram. E um dos pontos que você traz aqui é que, mesmo com tantas transformações ocorrendo de forma tão rápida ao redor do mundo, as políticas atuais de seguridade social, elas ainda estão associadas aos contratos de emprego estável. Então, eu penso que realmente essa questão de um ajuste na política de proteção social, ela deve sim ser realizada para efetivar a justiça distributiva. Então, como bem trazido aí pela Radassa, pela Lina, pela Carol, mesmo essa realidade da tecnologia digital, ela não é o cerne total dessa mudança no mercado de trabalho. E a gente precisa aí sim ver e trazer aí todos esses pontos que foram falados hoje aqui e realmente ouvi-lo aí para ver qual que é a sua opinião aí com relação a esse futuro. Obrigada. Bom, antes de mais nada, agradecer aí a atenção e os comentários e perguntas. São bastante, eu não sei se vou conseguir tratar de tudo, procurei anotar aqui e tentar sistematizar aqui. Pelo menos eu queria abordar aqui, acho que quatro blocos de questões de forma a responder. Quer dizer, custeio da seguridade, efeitos colaterais aí da reforma tributária, investimentos e soluções. Bom, queria começar num ponto que acho que vocês passaram perto, mas eu queria começar para depois terminar minha fala aí. Eu acho que no Brasil a gente está precisando, acima de tudo, ou antes de tudo, trocar a ideia de polícia por política, né? Em particular, essa questão de pejotização e mesmo um pouco do debate sobre renúncia tributária, é, aí o debate aí de blusinha e todo o resto no Brasil, a gente está, tudo é polícia, né? Ou exceto, como vocês falaram, de que lado vocês estão, se você está certo, você está errado, e a gente, na minha opinião pessoal, tem feito
por incrível que pareça, em que pese a reclamação, pouca política. A política passa por ouvir, passa por discutir e passa, sobretudo, por você formular uma política que é onde eu estou, aonde eu quero chegar, como é que eu faço para fazer essa mudança, né? Eu acho que a gente tem olhado muito para trás e não para o futuro, né? A questão do futuro, como, né, por exemplo, quando a Daça estava falando aí de despachante, eu estava me lembrando, né, de uma imagem que eu não sei se muitos aqui acompanharam, dos filmes antigos do Velho Oeste, quando você chegava com as ferrovias e os índios atiravam flechas, né, na locomotiva que era contra aquela locomotiva, como se aquilo fosse parar, né, o avanço do trem. Quer dizer, tem coisas que são, eu diria, coisas que meio que inexoráveis, são quase que aí sim, um pouco questão de física, né, mudança demográfica, como foi colocado aqui, a rejeição a relações, né, trabalhistas precarizadas. Quer dizer, assim, o mundo mudou, a gente tem que mudar e tem que olhar e se adaptar a esse novo mundo. E não adianta, eu não vou conseguir resolver no grito, ou também não adianta eu dizer assim, não pode, né, mudar o que vai mudar. Uma série de questões. O que você tem que sim que se preparar, como foi bem colocado aqui, por exemplo, né, na própria ideia aí, na questão do despachante, você está falando, você tem que treinar aquela mão de obra para fazer outra coisa no lugar do que ela, né, fazia antes. E, né, e isso vale, inclusive, desde o cobrador de ônibus ao frentista de posto de gasolina, né? Quando você chega aqui na Europa, não existe frentista, o pessoal não sabe nem o que que é isso, não tem a menor ideia, né? Lógico, tem desemprego, tem isso. Quem fazia isso passou a fazer outras coisas e você tem que adaptar, e tem que adaptar, na minha opinião, né, as regras. A questão da mudança demográfica, em particular aqui no Brasil, é muito grave. Eu acho que é outro ponto. Isso sim tem sido falado pelos geógrafos, mas eu acho que o pessoal ainda não caiu a ficha do grau da velocidade com a qual com que isso está acontecendo. E guardadas as proporções, quer dizer assim, lógico, o Brasil é muito diferente, por exemplo, me permita aqui uma comparação fácil, que já se citou muito, com Portugal, né? Óbvio, Portugal está muito mais envelhecido do que o Brasil, né? Junto com a Itália, Grécia, Japão, dos países mais velhos do mundo, e você tem que resolver isso com imigração, né? O processo de imigração que está para cá não é só porque eu quero, é inexorável, porque a economia não sobrevive, a sociedade, a economia não sobrevive sem os migrantes. Agora, você pega uma economia, uma sociedade do tamanho do Brasil, você acha que imigração vai resolver? Quer dizer, a gente já usou a migração para resolver o problema do trabalho quando a gente acabou finalmente com a escravidão, né? Mas por mais migração que você trouxe, aliás, de português, de espanhol, de italiano, isso é insuficiente. E nos dias de hoje é óbvio que você não vai resolver com imigração para um país do tamanho do Brasil. Migração pode resolver Portugal, mas não vai resolver o Brasil. Insisto muito no futuro, aliás, até registrei aqui, né? Carol, a primeira frase, né, que você colocou aí quando a gente começou a falar assim, os jovens não pensam em fazer poupança, né? Não pensam, quer dizer, na verdade, os jovens muito estão vivendo como se não tivesse amanhã, né? A gente sabe, e isso resulta, né, em várias outras coisas na nossa sociedade, mas isso é algo urgente, precisa se entender isso, né? Porque você tem uma mudança de valor. Quer dizer, na nossa geração, né, você. Bom, eu preciso trabalhar, meu sonho vou ganhar meu dinheiro, vou comprar um carro, depois vou ganhar meu dinheiro, vou casar, vou comprar uma casa própria, né, e assim por diante. Os jovens de hoje, já para início de conversa, não querem carro, não anda de carro, anda quando podem, né? Lógico. Você anda de transporte público, você não compra, você aluga o carro, você aluga a casa. Qual é seu sonho? Ah, meu sonho é viajar, meu sonho é parar um ano de trabalhar, andar pelo mundo. Então, de repente, você tem que encontrar soluções. Lógico, nem tudo você vai encontrar soluções, mas a própria previdência privada precisa se reinventar
Mas eu volto a insistir, eu acho que, e pararia muito nesse ponto, o Brasil, em particular, tem que pensar em seguridade social e não ficar tocando como se fossem, né, como se fossem reinos. Cada um tem, eu sou o dono da seguridade, eu sou o dono da saúde, eu sou o dono da assistência, e essas coisas não se falassem, né? Desde a democracia, que eu queria reforçar muito, uma das coisas mais urgentes que a gente tem a fazer olhando para o futuro não é só investir em educação para preparar para o IA, é requalificar os trabalhadores. Começar pelo requalificar lá os despachantes, né? Não é só ele, são várias outras profissões que precisam disso. E a gente precisa fazer isso de uma forma muito rápida. A gente tem, por exemplo, o Sistema S. Essa é uma estrutura que poucos outros países no mundo têm. Agora, o sistema não é o sistema, porque mesmo entre eles não se falam, não age junto com o governo. O governo, por sua vez, também ele também não age junto, o governo federal, com os estados e municípios, muito mais com o setor privado. Quer dizer, precisamos começar a resolver. Nós temos instrumentos, mas eu acho que aqui está faltando política pública, né, de usar os instrumentos para onde se vai. Eu não quero entrar muito na discussão, reforma tributária, reforma da tributação indireta ou do consumo, não quero entrar muito nessa discussão aqui que se colocou. Eu volto a insistir que eu já coloquei, eu não tenho dúvida que, como você juntou tudo e vai exigir uma alíquota muito elevada, isso vai pressionar quem são os serviços grandes geradores, né? Grandes agregadores de serviço. Isso vai desde o advogado, como especialmente a área tecnológica. E se não resolver isso de uma forma equilibrada, aí sim você vai botar mais gente para fora do país, extremamente qualificada, como já está ocorrendo e vai acelerar. Questão do simples. Desculpe, mas é óbvio, uma empresa que está no simples, no meio da cadeia produtiva, vai sair do simples. Ele tem que ir para o regime não cumulativo. Ele não consegue concorrer com quem está dentro, com quem dá insumo. E mesmo na ponta, dependendo da situação, eu acho que muita gente muita microempresa vai ter que sair do simples. O que ele tem que olhar é se vale a pena ele continuar no simples pelo lado do imposto de renda. Porque pelo lado da previdência social, é outra coisa que não se fala no Brasil, né? A gente vive aí um assunto que precisava se discutir, mas de uma maneira equilibrada, com dados, é a questão da renúncia tributária que se colocou aqui. Por exemplo, mais da metade das empresas do Simples não tem empregado. Não tem empregado. E ela, por estar no Simples, ela tem que contribuir para a Previdência Social. Ela paga sobre a receita, mas ela não tem empregado. Quer dizer, se ela não tivesse no Simples, que renúncia é essa? Neste caso em particular, a renúncia é invertida. As microempresas estão sustentando as médias empresas. Ela só continua no Simples por duas razões. Ou não sabe, o contador não sabe fazer conta, ou a vantagem que ela tem do lado do ICMS, do COFINS e PIS, ou do lado do RPJ, contribuição sobre lucro, vale a pena. Do lado da tributação indireta, essa vantagem ela perdeu. A ver se vale a pena ou não continuar, se há uma vantagem no imposto de renda. A questão da economia digital, como se foi colocado aqui, na verdade, né, eu acho que é um paradoxo, né? O lado digital te permite fazer mudanças muito importantes, está se falando aí muito, né, no split payment e tudo mais. Eu, para ser sincero, acho que a coisa mais importante é você ter um IVA pré-hecho, né, como dizem os latinos. Quem apura o IVA, quem apura o imposto de renda é o fisco. Você alimenta o sistema e o sistema cospe qual é o teu resultado e quanto que você tem a pagar. Para isso, a gente precisa usar o lado digital. Mas, do outro lado, como foi colocado aqui, eu tenho que tomar muito cuidado, principalmente quando você leva a tributação da economia digital para o destino, você ajuda a empurrar essa economia, muitos desses prestadores para fora do país. Inclusive, porque, volto, você está fora do país, não é você estar fora do país fisicamente, né? Você hoje abre, por exemplo, uma conta, você abre uma empresa em alguns países europeus, que eu não quero nem aqui dar o nome, sem nunca ter ido lá.
né? Abre e opera e é regular, não estamos falando de paraíso fiscal. Não tem nada de ilegal nessa história. Eu só deixo aí para reflexão posterior. Na tributação indireta, tem duas coisas que muito me preocupam: é substituição tributária e crédito acumulado e não devolvido. Essas duas coisas não estão sendo resolvidas, e, pelo visto, vão ser agravadas, né? O problema grave da MP do fim do mundo, né, dita aí MP do fim do mundo, é você dizer que não vai reconhecer o crédito. Justamente no momento em que você vai criar um imposto que, pela sua própria natureza e dinâmica, vai acumular crédito. Então, se você não devolve crédito, ele não é um imposto sobre o valor agregado. E aí você está dando um sinal ruim. Isso entraria na questão dos investimentos, acho que tudo já se falou aqui. Todo investimento, investir, ele implica naturalmente numa incerteza. Você não tem nenhuma garantia de que eu vou construir uma fábrica ou vou montar aqui um negócio, vou montar aqui uma startup, e que o que eu estou prevendo de vender, né, de faturar, de lucrar, de contratar, vai dar certo no futuro. O Keynes, né, o economista Keynes, dizia, olha, a decisão de investir é uma decisão do espírito animal, que ele falava, né? Nem a inteligência artificial que olha o passado te garante que o passado vai repetir no futuro. Então, a incerteza está dada. O problema que a gente vive, isso vale no Brasil, em qualquer momento do tempo, em qualquer lugar do mundo. Agora, o problema é que você agrega insegurança. Insegurança é diferente de incerteza, né? Em relação àquelas coisas que as regras que você tinha que estar seguras que elas não vão mudar, você muda a regra o tempo todo. E acho que é isso, né, que foi colocado aí na entrevista. Esse é um problema sério e não é só mudar a regra legal. O que é mais comum, o que é mais preocupante é você usar de expedientes administrativos, ou para reinterpretar ou para tentar reverter uma derrota que eu tive, né, no STF, ou uma derrota que eu tive no Congresso Nacional. Bom, você discutiu, perdeu, porque eu acho assim curioso, é que quando o fisco ganha, vale, mas quando o fisco perde, não vale. Não, não pode, né? Que negócio, que negócio é esse, né? Aliás, o melhor retrato disso e absurdo disso foi você constitucionalizar o calote dos precatórios, né? Mas a dívida ativa eu continuo cobrando. Quer dizer, quando eu devo, tem que me pagar à vista, mas quando eu tenho a receber, você me paga à vista, e quando eu tenho a lhe pagar, eu vou lhe pagar a prazo a perder de vista, né? Isso cria insegurança e isso afasta o investidor. A coisa que mais me aflige nessas coisas que têm sido comentadas esses dias, e que a gente, né, espera aqui poder discutir um pouco aqui a semana que vem, daqui a uma semana, aliás, né, 24 e 25 de junho, aqui na FIB, é que você, Brasil, tem oportunidades de negócio como poucos outros países no mundo têm hoje. Primeiro, você tem paz, né? Em que pese todas as dificuldades internas, as guerras urbanas, a violência e coisa e tal, que a gente sabe que mata às vezes mais do que muita guerra militar, mas você, no Brasil, né, não tem, né, os problemas que não precisamos falar em Oriente Médio, né, e Ucrânia e assim por diante. Então, você tem paz. Segundo, você é um dos maiores produtores mundiais de alimento, quando o mundo precisa comer, né? Então, uma das inseguranças que tem no mundo, e que que maior tem no mundo, é a insegurança alimentar. Isso estourou principalmente na Europa, depois da guerra da Ucrânia, porque a Ucrânia era o grande produtor de alimento da Europa. Eu acho que muita gente não sabia, e até hoje ainda não tem a noção do choque, né? Que foi isso, inclusive choque muito da inflação europeia e mundial decorre, né, de alimentos que você parou de produzir ou parou, né, de entregar. O Brasil não tem esse problema, alimenta o mundo, né? Então, posso e devo expandir. E energia, né? Energia verde, né? Energia, vocês vejam que acho que ontem tinha uma matéria na imprensa brasileira que estava até repercutindo aqui na Europa, de como o uso da inteligência artificial e o uso, não é que tudo está nas nuvens, mas o que está na nuvem está passando por um provedor, né? Este provedor é físico. Este provedor então, exige uma temperatura ambiente muito baixa.
né? Esse provedor precisa de água, né? Consome energia, seja pela refrigeração, seja, né, no próprio computador. Então, uma das aflições que tem pelo mundo ao mesmo tempo que eu me digitalizo e eu quero ser sustentável, eu preciso ter fazer essa digitalização com energia e com energia verde. O Brasil é um dos maiores potenciais do mundo para você ter energia verde, energia eólica, né? Energia solar, hidrogênio verde. Quer dizer, então volto, você tem oportunidades como nunca, e é inacreditável que a gente tenha que ouvir isso que a gente está ouvindo, né? E certamente o colega falou, aliás, o que que ele falou, ele só retratou o que está vindo lá fora. Olha, o Brasil está fora do radar. Quer dizer, como é que você, tendo oportunidades naturais que poucos outros países do mundo têm, você está fora do radar, né? Porque o problema não está na natureza, e sim está nos homens, né? Está aqui dentro. Então, a gente precisa passar a fazer discussões e aí que queria aqui caminhar para o fechamento, que já falei demais, e também se depreender, na minha opinião, do passado, de 10 velhos. Desoneração da folha, como se colocou aqui. A tributação da folha é um problema estrutural gravíssimo no Brasil e no resto do mundo, que a gente já falou, mas que eu resolvi com uma meia sola. Aliás, a desoneração da folha não começou para resolver o problema da tributação da folha. Ela começou, era o contrário, para estimular as exportações brasileiras que tinham um custo salarial mais baixo. E aí você partiu para fazer o quê? Uma lista de atividades, sendo que a maior parte das atividades que estão ali desde o início nunca exportaram nada. E aí você fala assim, bom, mas o que que é isso aqui? É a lista dos amigos do rei, né? Eu já publiquei um artigo dizendo assim, essa desoneração da folha é como aquele velho ditado, né, que minha avó me ensinava, pau que nasce torto vai ficar torto para sempre. Quer dizer, é uma coisa torta. Quanto mais mexe, mais piora. Quer dizer, você não sabe quanto imagina um empresário, eu não sei nem como que eu vou recolher a previdência daqui a um mês. Como é que eu vou tomar uma decisão de investir? E como é que o outro mesmo, aí você diz, isso não é daquele setor, mas ele olha assim, bom, mas isso está acontecendo naquele setor, por que que não pode vir acontecer no meu próprio setor? O estrangeiro olha disso e fala assim, bom, se você não sabe como é que recolhe uma contribuição sobre folha salarial, que é a coisa que menos muda, né? As coisas que menos mudam no mundo, imagina o resto. Então, é muito ruim isso tudo, né? E o que eu acho que a gente tem que partir vamos discutir qual é o problema. E o problema não é de 16 setores, o problema é de todo mundo, né? E quando você tem uma tributação relativamente excessiva, pesando sobre o salário, e, de novo, eu tenho que fazer isso com fórmulas, com regras, e não com lista, e na qual a lista significa, né, decisões, que isso, na verdade, da desoneração da folha, se repetiu, a gente sabe muito bem no IBS, né? Quer dizer, quem é que entra na lista de exceções ou sai da lista de exceções, quem é que entra, né, na alíquota reduzida ou sai da alíquota reduzida. Não pode ser, né? Processo, acho que tem que ser outro, tem que ser um processo também com fundamentação técnica, e aí nós vivemos na economia, na era dos dados. Quanto de dados que eu estou gerando, informações, análises para discussões públicas. Eu quero aqui dar um exemplo sobre uma coisa que a gente aqui conversou muito. Pejotização, todo mundo reprogramando a pejotização. Bom, quando você virou PJ, em tese, você deveria contribuir para a Previdência Social sobre o Prolabore. Quantas pessoas no Brasil pagam Prolabore? Eu não sei. Se alguém souber, eu ganho um prêmio. A gente já fez requerimento com base na lei na lei de acesso à informação, já teve requerimento parlamentar, aí a Receita Federal responde que isso é com a Previdência responde que isso é com a Receita, e ninguém responde. Não, quantas pessoas no Brasil pagam Prolabore, você não sabe. Quanto que se recolhe de Prolabore no Brasil, você não sabe. Óbvio que aumentou muito. E, teoricamente, se o Prolabore fosse não em cima de um salário mínimo, né, então você tem quem ganha. Eu acho engraçado, inclusive, que você olha nos jornais o pessoal diz assim, não, tem aqui o pessoal que ganha milhões e recolhe, né, 10 mil, né? Aí você para e pensa assim, se quem está falando isso, por acaso,
quanto que ele recolhe, porque certamente ele não é assalariado. Aliás, eu nunca vi ninguém, nenhum assalariado reclamando né, ou falando da renúncia ou da contribuição. O próprio cálculo de renúncia, cadê a memória de cálculo das renúncias? Né? E você pega vários segmentos que a gente sabe que, né, que a gente conhece, você nem precisa olhar o dado, né? Determinadas regiões do país que eram muito ricas ou que produziam muito, hoje não produz nem 10% do que produzia antes. E você vai olhar a renúncia do imposto daquela região, ela mesma, não muda no tempo, que aliás é óbvio, quando você desconfia que alguém fez a conta uma vez e repete a conta todas as outras vezes. E depois eu começo a discutir a renúncia como se fosse a panaceia para resolver a política fiscal do Brasil, que é o que está hoje, né, nos jornais. Mas ninguém para e olha como é que você faz a conta da renúncia. Então, temos dados, nós temos competência, né, temos boa vontade, e acho que aí eu queria encerrar aqui. Você vê o grupo que está aqui, as discussões que estão aqui, não falta gente com vontade de discutir. E eu acho que aí o que se colocou, que a gente não pode partir, né, dessa discussão, como foi colocado, é eu contra eles, de que lado, né, de que lado você está. É essa polarização que a gente bem sabe, né, predomina ainda na política. Eu até diria assim, se a polarização ficasse só no campo da política nacional, lá né, de uma eleição de um chefe executivo, não. Quando vocês me retratam, que vocês estão retratando, quando ela desce para o dia a dia, né, de que lado você está, é você contra, né, contra os outros, se não é amigo seu, né, é seu inimigo, é lógico que a gente não vai a lugar nenhum, né? Desqualificar o interlocutor e não discutir a ideia a ideia, a defesa, a tese do interlocutor, por mais que seja diferente da sua, ou até que você discorde. Mas se você discorda, apresente né, os argumentos pelas quais você, né, discorda ali daquela posição. Mas, enfim, quero aqui agradecer. E eu acho que, assim, nesse ponto, acho que as mulheres são melhores do que os homens, porque tendem, desde a natureza, a ouvir. Porque é uma das coisas que eu sempre comento assim, com muitos amigos meus, se você não consegue ouvir, como é que você quer ser ouvido? Né? Então, acho que a gente precisa ter debates como esses que vocês estão fazendo, expandir, não é só a natureza, o tema que você está debatendo, mas a prática de debater, de discutir, né, e fundamentar isso, e trazer o máximo, né, de informações técnicas, né, e que ajudem a respaldar as suas posições, e eu acho que com isso você consegue avançar. Nós temos oportunidades, né, já foi dito, né, mais uma coisa, a inteligência, você pode chamar de inteligência artificial um programa, mas aquele programa está sendo alimentado, né, por homens. E nós temos que usar a nossa inteligência, mas acima de tudo, mais do que a inteligência, a nossa capacidade, né, de negociar, a nossa capacidade de produzir para fazer mudanças que nos permitam avançar. Bom, espero que tenha podido aqui contribuir para tanto. Excelente, professor. As pessoas têm medo de mudar de ideia, né? Eu tenho medo de não mudar de ideia, porque é sinal que a gente está parado ali. A Isso. Radassa levantou a mão. Eu sei que a gente está com um horário muito apertado e, enfim, eu sei da agenda do professor Zé Roberto, mas eu queria só mais um ponto, professor. Eu sei que o senhor já encerrou, mas só mais um pontinho, assim, 2 minutos. Eu tenho visto rotineiramente o governo, principalmente o governo federal, mas não apenas o governo federal, os estaduais também, e eu acho que é uma prática comum, que eu queria ver como que isso acontece em outros países. A busca pela receita, ela passa por cima da segurança jurídica, ela passa por cima do que eram aquelas balizas. Então, assim, o uso contínuo dessas medidas provisórias, o uso contínuo de outras legislações, algumas inserções, inclusive no texto da reforma, e daí, em uma das falas aqui, veio a situação de que há um périplo, né, do executivo no judiciário para dizer sobre o efeito da decisão no orçamento.
nas finanças públicas, mas não há uma receptividade sobre uma segurança jurídica. E daí, nos textos que estão sendo construídos, e é muito interessante participar desses debates de construção, você vê assim, não, mas tem que cuidar porque tal empresa pode utilizar isso. A gente tem que usar porque a empresa fulana de tal está abusando disso e está fazendo... Então, assim, ao invés de pensar numa segurança jurídica, como trazer mais investimento, em como melhorar o cenário econômico, eu penso em como coibir um uso abusivo da empresa X ou Y, e aí eu destruo todo o sistema para trás, porque isso vai me trazer uma receita imediata. Como que isso acontece, sei lá, em outros países? Em Portugal, por exemplo, eu tenho uma necessidade de receita imediata. Eles também passam por cima? É algo que acontece ou não? Ou isso é realmente uma coisa nossa? Assim, não sei. É uma dúvida que me surgiu e tem a ver com o que o senhor tinha falado sobre as nossas decisões políticas, né? Que ultrapassam a questão da construção e vão mais para o imediatismo, sem perceber a história da lei. Assim. Não sei se o senhor quer responder sobre isso também. Dessa é bem rápido, acho que assim, o que poderia agregar, porque a gente estava falando assim, quando a gente fala em debater as ideias e dados, é também pensar nas consequências das suas ações, né? Uma coisa que acho que eu sinto hoje também assim no Brasil, eu proponho uma ação e acho que aquela ação não vai ter uma reação, faz parte do... É natural que você tenha uma reação, né? Inclusive, por exemplo, no caso do fisco, ele propor algo e o contribuinte vai avaliar ou reavaliar o que ele faz e mudar, e você tem que considerar isso dentro do seu planejamento urbano, perdão, dentro do seu planejamento, né, de políticas públicas. E não tratar assim, eu fiz isso, como não aconteceu o que eu queria, então volta aquilo lá. Então é um caso de polícia, né? Vamos, né, resolver isso de outra forma. Quer dizer, não pode ser assim, né? Eu acho que isso é o que a gente tem que pensar. Como eu posso, insisto muito nesse ponto, né? E queria, acho que é o que a gente vai estar discutindo aqui da uma semana. Como que eu posso ter oportunidade, como poucos outros países no mundo têm, e eu não consigo aproveitar? O que é que está faltando para mim aproveitar essas oportunidades, né? Transformar isso em realidade, transformar em investimento, em mais produção, né? Em mais emprego, ideal seria emprego, mas em mais trabalho. Lógico, que com isso eu vou ter também mais arrecadação, né? Eu vou ter mais gastos. Eu acho que assim, não pode ter uma visão míope, não pode, acho que, achar que vai resolver com polícia o que é problema de política. E, acima de tudo, na minha opinião, é fugir ao debate. E debate com dados, né? Assim, só um último... Eu fico com medo aqui que a gente está se estendendo, mas acho que é emblemático um pouco do que a gente está conversando aqui. Quando o Ministério da Fazenda publicou essa MP dita aí do fim do mundo, né, tem uma apresentação, ele apresentou dados do regime do PIS e COFINS não cumulativo por setor para toda a economia das maiores empresas. Quer dizer, não está dito ali, mas depois me disseram, porque você via que na primeira coluna que eram 8.200 contribuintes. E aí, quando apresentou isso na coletiva, não explicou o que era. Depois eu perguntei para jornalistas que estavam lá, falei, vocês viram isso? Não trataram direito disso, não explicaram o que é. E o que é isso? São as empresas, nos disseram que são as empresas que faturam mais de 300 milhões no país, de reais no país. Muito bem, qual é o ponto principal? Está dito ali que para uma alíquota de 3,65, né? Sobre o faturamento, ou para uma alíquota de 9% sobre a receita líquida, aquelas empresas ali não pagavam 1% sobre o seu faturamento. Alguém discutiu isso? Ninguém discutiu. E o que significa aquilo que está ali? A conta está certa? A conta está errada? O que é a conta, inclusive? Porque é a tabela, você não explica a tabela. Eu acho que quero crer que ninguém inventou aquilo ali. Mas você não sabe o que são as variáveis. É um negócio importante. Zero debate. Eu até entendo que isso aí não é um assunto popular, né? Mas nem os jornalistas, nem os governos se preocupou em explicar, nem o parlamento, pelo menos que me parece, que se preocupou em saber, olha, o que é aquilo lá?
né? Nem o TCU, e sai. Você tem várias falações, mas, por exemplo, tem várias perguntas. Se é 1% a alíquota efetiva, qual é que vai ser o impacto de eu colocar uma alíquota de 27, mesmo que não seja 20, 27 é nominal, mas se eu me aproximar de uma alíquota, né, digamos, de 20, que a alíquota nominal de 27 vira uma alíquota de 20%, qual vai ser o impacto nessas empresas? Quer dizer, o que vai acontecer? Né? Se aquilo ali era o fim do mundo, que era proibir o uso de crédito cruzado, que acho que o grande problema, para ser franco, eu acho que era o crédito cruzado, né? O crédito presumido. Mas se é isso, nós estamos com um problema. Quer dizer, o que vem pela frente aí, né? Na reforma? Precisa discutir, eu acho que discutir abertamente, de novo, volta, coloque seus argumentos. Não pode ser eu contra eles, né? Olha, você precisa arrecadar? Precisa. Como é que os outros fazem? Acho que regra geral, o que eu vejo é uma discussão mais aberta, né? Outras coisas que a gente discute pouco aqui no Brasil e fica estigmatizado, eu vejo a discussão, e aí você estava falando, estava tendo agora há pouco aqui a discussão em Portugal também do imposto de renda, as alíquotas do imposto de renda. Quando você sobe ali a faixa de isenção, e aí você diz assim, poxa, olha, estou subindo aqui e tirei 500 mil trabalhadores que estavam pagando aqui. Mas quanto que eles estavam pagando? Ah, estavam pagando, na média, R$ 13. Sabe quem foi mais beneficiado pelaquela subida da faixa de isenção? É o cara que está na alíquota de 25%. Não é o que estava, não é o que está na alíquota mais baixa. Aqui, pelo menos, disseram isso. Aí falaram assim: olha, o governo, que é de centro-direita, está fazendo uma reforma para beneficiar os assalariados de renda maior. No Brasil, você beneficia os trabalhadores de renda maior, mas diz que você está fazendo isso para beneficiar, né, os mais pobres. Então, fica esse jogo de me engana que eu gosto, empate por inépcia ou incompetência ou falta de noção, né, do que dos que conhecem, porque a pergunta que eu tenho é assim, bom, mas em vez de você subir a faixa de isenção, por exemplo, por que você não aumenta o desconto padrão, né, que é 25% de quem está no modelo simplificado? E se eu mexesse no desconto padrão, eu só ia atender quem está no modelo simplificado, que é os trabalhadores, né, de baixa renda, e subir o desconto padrão pode ter o mesmo efeito de eu subir a isenção. Só que eu não subo para todo mundo, só subo para um pedaço de quem está ali. Agora, para discutir isso, eu preciso saber quantos estão em cada faixa, né, de renda, quando eu faço essa ou aquela mudança, qual é o impacto que tem. A gente não discute isso. E, de novo, volto, não é que falta dados e falta competência técnica. Tem, né? Tem os dados e tem competência técnica. Agora, nós estamos perdendo tempo, na minha opinião, o pessoal discutindo ou a blusinha, né? Aliás, a discussão de blusinha que eu acho curiosa, o que eu não vejo ninguém, eu não vi ninguém perguntar, pelo menos de longe, é por que que a pessoa física importa a blusinha? E não é a pessoa jurídica importando. Se fosse a pessoa jurídica importando, não ia ter essa discussão, né? Porque se você não ia importar R$ 50, né? Uma blusinha abaixo de 50 reais. Né? Uma pessoa física no Brasil pode importar remédio? Não pode. E por que ele pode importar né, a blusinha? E no resto do mundo é óbvio. Você diz para o cara, tá bom, você vem produzir, eu não tem nada contra você fazer a blusinha e vender blusinha barata. Mas produz blusinha aqui dentro e aí com isso paga imposto igual ao resto e beneficia tanto o brasileiro que compra a blusinha quanto o brasileiro que passa a produzir né, a blusinha. Mas, bom, desculpe, eu acho que falei demais aí e acho que deixa aí as provocações, insisto, né, eu acho que vocês têm um projeto bastante interessante e as mulheres com a competência, com a paciência, né, e sempre com um jeitinho mais dócil, né, do que os homens, acho que podem ajudar muito mais nesses fazer essa humanização do debate, a gente discutir política e não discutir polícia, né? E fazer debater e não impor, né? Ou bater. A gente não precisa bater, a gente precisa debater, né?
Ouvir para ser ouvido. Muito obrigado, parabéns aí pela iniciativa. Excelente, professor José Roberto, muito obrigada. Com certeza a gente sai aqui com novas ideias e esse espírito colaborativo aí, né, de buscar a evolução, porque no final todo mundo está buscando a mesma coisa, as pessoas só têm que parar para pensar e respirar um pouquinho e ver que mudar de ideia não é algo negativo, né? Pelo contrário, é o que nos leva a evoluir e achar melhores soluções. Muito obrigada, mas alguém quer trazer mais alguma coisa? Acho que pela hora podemos encerrar, né? Até a semana que vem, professor. Estaremos aí na segunda-feira. Até segunda. Até. Bem-vindas Tchau. todas. E Uma quem não puder semana vir vai poder acompanhar depois Online. tudo que a gente debater aqui. Não vai ser por streaming, né? Não vai ser online, mas vai subir como vocês aqui também. Pouco depois vai subir para a internet aí, os canais da FIB. Ótimo. Obrigada. Bom dia. Obrigada. Boa segunda Obrigado. Bom Tchau. dia a todos. semana. Tchau, tchau.